Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa live, finalmente. Primeiramente, estamos aguardando a entrada do nosso convidado, né? Boa noite, Jackson. Opa, boa noite, meu amigo César. Então Tudo vamos bem? lá, vamos finalmente. Agora já não é mais ensaio, agora vamos começar de vez. Ó, eu resolvi colocar o Muiractan, tá? Que eu tenho. Não é de, é de, Opa, é de resina, mas tudo bem. Eu comprei olha, aí. legal. O Miracutã é Eu- um amuleto muito especial para nós aqui do Tapajós. Tá, vamos lá, então vamos começar. Bom, essa live é a primeira de uma série. A nossa próxima será na sexta-feira, às 18 horas, com Dinael dos Anjos, líder comunitário, que é responsável pela Resex Arapiuns, né? Acho que ele está na presidência agora, e que tem É, uma longa história dentro da região também. E quem vai entrevistar o Dinael vai ser o Fausto Kutka, ok? Essa live, na verdade, ela é um resultado de mais de 20 anos de viagens para a Amazônia. Existe uma associação que tem um nome esquisito, que chama a ASHA, que é a Associação de Artes Curativas Himalaia Amazônia Andes, que surgiu em 96 de um grupo de amigos ligados ao budismo, que procura ligar o conhecimento dos povos tradicionais da Amazônia, dos Andes, e o conhecimento milenar do Tibete também. Sempre com esse meio termo dentro das práticas do budismo tibetano. Então, a gente teve todo esse longo tempo de várias viagens, que a gente foi conhecendo os líderes comunitários, as pessoas, as entidades, os espíritos e as lendas e os acontecimentos, e vimos os lados bons, os lados mais difíceis da região, que a Amazônia é uma cebola cheia de cascas, de camadas, também é bom deixar claro isso. A Amazônia é uma bênção, mas ela é um planeta, então nós vamos falar especificamente de uma região da Amazônia nesse momento. Que é a região que a gente vai tratar pelos rios, né? Porque a Amazônia é navegar. Todo mundo só pensa em floresta, mas a imagem mais recorrente da Amazônia é a gente navegando para chegar na floresta, né? A gente no meio de um grande rio. Então a gente trabalha hoje, a região que a gente mais frequentou em todos esses anos é a região da Bacia do Tapajós. Tem o Tapajós como rio principal, o Arapiuns como um afluente, o maior afluente, e depois temos o Aruã e o Maró, que vão dar origem ao Arapiuns. Ok? Hoje nós começamos. Eu sou uma pessoa que trabalha, estuda há muitos anos o xamanismo e o budismo, na verdade, né? E sou professor universitário também, então de vez em quando vão surgir algumas observações ligadas a esse universo. Eu sou professor na Unip, Universidade Paulista de São Paulo, e a minha grande especialidade são as aulas de História da Arte, Teoria, História da Arte e Arquitetura. O Jackson tem uma longa caminhada. Ele é professor doutor, né? Passou pela Universidade Federal do Oeste Pará, onde ele fica. Ele está situado na UFOPA, que pouca gente conhece, muitas vezes, né? Uma universidade super importante. Ele vai explicar depois qual a importância da UFOPA para a Amazônia e dentro do universo das universidades do Brasil, né? E do mundo. É engenheiro florestal pela Universidade Federal do Paraná e mestre em ciências florestais pelo INPA e doutor em políticas públicas e gestão ambiental pela UNB. Ele é membro científico de uma cátedra da Unesco, né, coordenada pela doutora Adine Gavazzi. Okay? E é conselheiro de pesquisa, ensino e extensão da UFOPA, atuando nas unidades de conservação da região do Tapajós, como a Flona do Tapajós, a Resex Tapajós Arapiuns e a APA de Alter do Chão na área de etnobiodiversidade. É pesquisador do Grupo Indigenismo, Sociedade e Educação e coordenador do projeto de extensão Luz e Ação da Amazônia da UFOPA. Ok? Então, depois dessa breve apresentação, lembrando que essa é a primeira live de uma série, e a próxima é sexta-feira, às 18 horas, nesse mesmo endereço do Instagram. Eu gostaria que o Jackson introduzisse um pouco, na verdade, agora, de certo modo, como ele, enquanto cientista, na verdade, está observando o desenvolvimento do conhecimento que está sendo feito na Amazônia. Ok, César, que prazer estar aqui com vocês da ASHA, essa Associação de Artes Curativas Himalaia Andes Amazônia.
Então, primeiramente, quero agradecer ao convite das Déboras, né? A Débora Larucci, a Débora Tabakoff, e a todo o empenho seu, né, para acontecer essa live. Foram várias idas e vindas até esse momento, o acontecimento, né, que é o presente. Então, realmente, assim, uma série de coincidências, né, eles dão a este evento a oportunidade de a gente, nesse momento, ter essa voz, né, a vozes dos filhos da Amazônia, a próxima vai ser o Dinael, podendo ecoar, podendo a gente realmente dizer aquilo que estamos sentindo num momento como esse, onde realmente muitas situações acontecendo, estranhas até, né? Mas a gente tem uma convicção muito forte, porque a gente sabe que realmente a Amazônia ela é uma bênção, né? Então, nós que moramos aqui, quem é daqui da Amazônia, é muito interessante isso. O pessoal lá do Amazonas, eu morei muito tempo lá em Manaus, e eu sentia algo que é impressionante. Esse motivo de ser amazônico, né? De ter nascido na Amazônia, é algo que extrapola a noção do que isso representa a nível mundial, né? Porque a gente tem uma vida muito ainda comunitária, né? E isso vai criando laços. Então, essa dimensão física e espiritual, né? Então, quem nunca conheceu a Amazônia, eu já faço o convite, a Asha sempre organiza essas viagens, tanto para a Amazônia, aqui também para os Andes, né? Não sei como é que é lá para o Himalaia, mas essa perspectiva de entender essa dimensão, né? Quando eu estava no meu doutorado, eu estudei o livro do Mário de Andrade, Motorista Aprendiz, e ele realmente começa o livro, ele explica foi uma série de atribulações até ele chegar na Amazônia, né? Mas quando ele chegou, que ele entrou num barco até chamava-se Vaticano, e ele começou a perceber essa dimensão, que é a água, que é a Amazônia. E aí a sensação que eu tive quando eu li o texto ele fazendo ele viajando e escrevendo, a sensação que eu tive, o Mário de Andrade iluminou no mundo das artes, né? Eu acredito, eu gosto muito da literatura, da poesia, que essas inspirações, né, que os lamas, os xamãs, os budistas devem ter, tá no mundo das artes, né, a questão da música, do coração ali. Então, essa dimensão espiritual, que é essa sabedoria acumulada, que eu acho que é importante de a gente adentrar nesse universo, para a gente entender o seguinte: a Amazônia ela tem 12 mil anos de história datada mesmo, nas pedras, né? Aqui no Monte Alegre, as pinturas rupestres e tal, já hoje com a datação do carbono. E todo esse processo, né, dessa comunicação. Então, esse é um saber tradicional que foi passado de geração para geração. E aqui nessa região do Tapajós, há mais de 3 mil anos atrás, floresceu uma civilização própria. Então, quando os naturalistas que vieram para cá, o Bates, o Wallace, o Henry Condorcet, eles ficaram impressionados com uma coisa. Essa região, o Tapajós, sempre reivindicou de ser uma civilização. Isso está nesses livros, é muito interessante isso. E, mais recentemente, o Eduardo Neves, o Peninha, né, que é historiador, mais outro antropólogo que eu não lembro o nome, eles deram uma entrevista no Bial. Tirando o Bial, a entrevista é nota 10, é só baixar no YouTube que está lá. Que eles falam, a cidade de Santarém é a cidade mais antiga do Brasil. Ela tem, como cidade hoje reconhecida, mais de 1000 anos. Então, essas cidades, né, Cidade Z, que tem toda uma história ali do Xingu, a gente estuda muito isso aqui, né, dessa forma de organização, e aí política, cultural, de manejo, de formas de se relacionar com a natureza, com o outro. Então, essa região,
ela teve esse florescimento, ela realmente funcionou como uma cidade cerimonial. Tem relatos de viajeiros de tribos, etnias indígenas do Marajó vindo para rituais aqui em Santarém. Relatos de uma ligação muito forte até Parintins, até o Xingu. E, recentemente, tem relatos, tem achados aqui arqueológicos dessa proximidade realmente da cerâmica dos Incas, dos Andes, com a Santarena. E tem até achados em pedras, grafismo, que mostram que civilizações, até possivelmente dos maias, estiveram por aqui. Então, muito salutar a gente sempre pensar a Amazônia dentro desse contexto, porque a gente tem uma dimensão que ela extrapola em muitos 500 anos da descoberta do Brasil, né? Essa ideia maluca aí que se fala. Então, e essa ligação, ela liga com os maias, ela liga com os incas, ela liga com os astecas, porque essa região do planeta aflorou quando o Hernán Cortés chegou no México. Ele se deparou com uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas. Ele foi recebido como chefe de Estado, estenderam o tapete vermelho para ele. Então, existia uma civilização que era muito conectada. Nos Andes, a gente vai ali e percebe muito de uma cultura amazônica. Então, esse conhecimento, que é essa sabedoria ancestral acumulada, que hoje a ciência, a partir do momento que identificaram ali o DNA, fizeram aquele desenho helicoidal, aí perceberam, e aí alguns antropólogos recentes, o Jeremias Nardi, ele fala que aí começou-se a perceber uma ligação com uma cultura que tem mais de 1000 anos e que já tinha esses conhecimentos de DNA e de muitas de outras coisas que a gente ainda não tem esse conhecimento hoje. Então, essa sabedoria herdada, acumulada, que é uma raiz brasileira, que ela está preservada. As pessoas têm uma noção de que isso já se perdeu, ou que os índios são menores. É só a gente ver que esse acúmulo dessa sabedoria deu a formação a uma pessoa como Ailton Krenak, como Davi Yanomami, como o Cacaverá, como o Daniel Munduruku, e muitas outras hoje indígenas que estão, Márcia Cambeba, estudantes de medicina que estão se formando e buscando toda uma autoafirmação desse saber. Então, é muito saudável que agora, né, essa live está começando e eu faço realmente um pedido de muito coração para que tenha muita longa vida, porque esses que estão chegando e que sabem valorizar esse conhecimento que são fundamentais para um momento como esse. Porque se a gente for... eu não quero cair no mais do mesmo aqui, mas não dá para deixar de falar. A gente ontem e hoje, aqui no Tapajós, nós tivemos a morte de 2 grandes lideranças dos Mundurucus com coronavírus. Lá na aldeia Munduruku, lá em cima, lá no Alto Tapajós. Já foram 6 lideranças que faleceram de coronavírus. O que significa isso? Que os garimpeiros que estão lá, essa boiada que foi aberta, essa infraleis, que eu não sei nem o que é isso, de baciada que se abriu, entrou com tudo nos garimpos e aí está causando a morte de saber de bibliotecas que nunca mais vamos ter, que é o líder indígena que morreu hoje e o que morreu ontem lá dos Mundurucus. Então, essas vozes que chegam, porque assim como tem esse modelo de destruição chegando, a gente tem, e aí é extremamente saudável, que essas associações como a ASHA e muitas outras, a gente viu essa semana a live que teve os artistas pelo Amazonas, Morgan Freeman, Jane Fonda, Sting, uma organização impressionante, Sebastião Salgado, em prol de um motivo
que mobiliza o mundo. Qual é esse motivo? A Amazônia. E por quê? Porque hoje já se entende de uma forma muito clara qual é o papel desse órgão, desse bioma, desse ecossistema para a vida e para a saúde do planeta. Então, eu procurei estudar bastante para a gente estar essa conversa hoje. Então, por exemplo, o Carlos Nobre, que é uma pessoa respeitável do conhecimento em relação à Amazônia. Então, ele falando, essa pandemia pode ser só um pequeno teste diante do que pode acontecer se um ecossistema como a Amazônia for destruído em 10, 20, 30 anos. Porque todo o processo biológico, por mais que se tenha 470 tipos de veneno diferentes sendo jogados para plantar soja, por mais que isso esteja acontecendo, esse ecossistema ele tem uma funcionalidade, ele tem uma vida própria que vai fazer com que alguns micro-organismos, algumas vírus, bactérias sobreviva, e a gente pode ter muitos problemas se a gente não conseguir manter um sistema como a Amazônia de uma forma saudável, mantendo a qualidade ambiental que é necessário para a Amazônia. Então, a gente tem inicialmente 10 minutos para mim fazer essa introdução. Aí eu quero realmente falar que o Tapajós, o Arapiuns, o Maró, o Aruan, para quem está em São Paulo, não tem ideia, mas a gente está falando de mega bacias que compõem uma mega região, que é a região do Tapajós, que a gente tem hoje 1 milhão de habitantes aqui. Tentamos ser um estado com toda uma visão realmente diferente, mas somos asfixiados por uma política que não nos deixa ser aquilo que nós somos. Porque essa questão da independência aqui do Tapajós sempre foi uma luta há mais de 150 anos, isso é escrito. Então, essa bacia, o Tapajós, o Arapiuns, o Maró e o Aruan, de que a gente está falando? A gente está falando da região mais bela do planeta. Quem disse isso? O The Guardian e vários estudiosos, e quem vem aqui sabe disso. A Terra do Chão, a praia mais bela do país. E a praia de água doce mais bela do mundo. Então, tem essa dimensão que aí o que temos aqui? 13 povos indígenas que vai dos Mundurucus aos Boraris, aos Tapajós, que estão se autoafirmando, os Tupaiús, que são descendentes de uma cultura, de uma civilização com conhecimento impressionante, que o mundo realmente não tem a menor ideia do que é esse conhecimento. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Então, eu quero falar, nesse tempo que a gente ainda tem, dessa pesquisa que eu estou participando agora, que é do Narsum Reiki. E aí a gente já registrei no CNPq como uma pesquisa dentro de um grupo de pesquisa do ISEAN, que é o Indigenismo, Sociedade e Educação na Amazônia, já foi encaminhado oficialmente, e é um trabalho que está verificando hoje os efeitos de determinadas formas curativas, e aí o Narsum Reiki, né? Que é esses trabalhos que foram desenvolvidos pelo Lama Gante, né? E hoje tem o segmento do Lama Michel, Lama Caroline, praticando essa autocura, e esses amigos, aliás, está aqui, né? Já vieram aqui em algumas viagens e fizeram digamos, essas práticas de autocura do meio ambiente. Parece que o Lama Gante criou essa vertente ambiental aqui na Amazônia. E eu tenho estudado isso e tenho começado a praticar, porque qual é o interesse nosso aqui? É que a gente tenha um processo de desenvolvimento que crie uma sociedade pacificada, que não tenha esses conflitos. Aí, qual é o nível desse conflito que está sendo gerado com esse modelo? Então, aqui do lado está a cidade de Belterra, que foi uma vertente de Forlândia, né? O Henry Ford, que era o homem mais rico do mundo em 1936,
resolveu criar uma cidade em 1 milhão de hectares que ele ganhou do Getúlio Vargas e do governo do estado do Pará para fundar a Forlândia, para plantar borracha. Quebrou a cara lá porque não soube respeitar a cultura local, essa é a verdade. Fizeram um panelaço e um dia 5.000 trabalhadores quebraram Forlândia inteira. Por quê? Foram mal destratados pelos americanos que estavam tratando os caboclos como um cachorro. E aí alguém gritou isso no refeitório, e aí alguém gritou, matem todos os americanos. E aí foi 5.000 trabalhadores que fizeram uma revolta, e esse nível de resistência que tem aqui no Tapajós é muito grande. Quando esse povo se revolta, as pessoas sabem que é muito difícil de segurar. Então, o que nos interessa? Que tenha um modelo de desenvolvimento pacificado, porque aqui Belterra, com esse modelo que adentrou da soja, e aí eu faço um apelo aos nossos colegas advogados, juízes que devem estar assistindo, dê uma atenção para isso, porque a cidade de Belterra está destruída, com veneno, destruída com um modelo que tem tirado modelos sustentáveis de mais de 50 anos sendo colocado em prática. Lá tinha o João do Mel, que ele era um senhor que desde 17 anos aprendeu a criar e saber tudo de abelha. Era um exemplo de manejo. O mel de Belterra era considerado um dos melhores melos do mundo. E hoje ele produzia. Eu fui lá, levei um grupo de alemães ali, que a gente fez aqui um encontro Brasil-Alemanha de desenvolvimento sustentável, eu que coordenei a ida lá. Ele mostrou, ele produzia 6 toneladas de mel por ano. Hoje, com o veneno que está sendo jogado, ele não consegue tirar 100 quilos por ano. As colmeias ele vai abrir, estão vazias ou mortas. Então, o que é isso? É um modelo que está sendo colocado que vai colocar em risco não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, a questão que a gente está hoje trabalhando. Então, esse grupo do Nasso Reiki é um grupo que foi criado pela uma cátedra da Unesco para verificar os efeitos do Nasso Reiki sobre o corpo, a mente e o meio ambiente. E eu estou aqui aplicando metodologias para verificar esse efeito da prática do Reiki. Então, o que eu estou fazendo todo dia pela manhã, a gente coloca aqui em casa e mentaliza para realmente começar a perceber novas formas de consciência vital que a gente possa estar trabalhando. Então, eu trabalhei no INPA, fui coordenador de extensão, e foi muito interessante, porque eu cheguei no Bosque da Ciência, que já chegou, que recebia muitos turistas. Quando eu cheguei lá, não estava recebendo quase ninguém. E a gente começou a fazer um trabalho voltado para essa prática de meditação, yoga, acupuntura, dar bom dia para os trabalhadores que trabalhavam no jardim do INPA, no sistema de cuidado dos animais. E eu soube que em 2014, na Copa do Mundo, recebeu 40.000 visitantes. Então, é esse motivo de a gente sair desse modelo de destruição para criar um modelo vigoroso de desenvolvimento que salve a Amazônia. Então, inicialmente seria isso, César. Muito bem. Olha, deixa eu mostrar meu Muiraquitã melhor aqui, afinal. Esse é o Muiraquitã, gente. Ele vai falar daqui a pouco sobre esse assunto. Bom, nós temos várias viagens à Amazônia, voltando, né, Acha? E para os Andes também, 2 viagens, mas a maior parte foi na Amazônia. A gente tem uma relação muito mais próxima com a Amazônia, na verdade. E agradecendo. E é um trabalho de equipe, existe gente envolvida, o Fausto Cucci, que é o nosso editor de vídeos e preparador de vinhetas, tem a Débora Larucha, a Débora Tabakoff, tem várias pessoas aí que também estão nos bastidores na divulgação e na organização desse evento. Rosângela Zanqueta, o Nelson Silveira, a Rosa, que está no Xingu, que é o nosso braço, que permanece na floresta uma boa parte do ano. Então, a Patrícia, que está lá no sítio, provavelmente observando essa live agora, a Paty Concha, e mais alguns associados. Então é o seguinte, eu acho que é muito premente dessa questão ambiental, mas eu acho que tem uma coisa que talvez, para nós aqui do Sul,
Eu falo nisso, porque eu fui aí, para mim foi uma iniciação e um grande aprendizado. Eu tinha uma cultura cabocla que vinha de família, antiga também, e várias coisas que eu vi na Amazônia eu sei que fazem parte do passado da cultura caipira de São Paulo, que também é cabocla. Então, minha família, pelo lado caboclo, que é o lado de minha mãe, ela agora até hoje vários costumes que eu revejo na Amazônia, inclusive o nome das pessoas, os nomes portugueses, as festas e tal. Então, quer dizer, se você for pensar bem, eu estava meditando sobre isso esses dias. Quando a Amazônia começa a ser ocupada, que é logo no 1500 e... Quanto já que são mesmo? 1542. Foi a viagem 1542. de Escoralana. Tá, Francisco Orellana. São Paulo nem tinha sido, nem tinha sido ainda fundada. Mas você imagina, durante muitos anos, até o século XIX, praticamente, o início do século XIX, São Paulo e a Amazônia não eram tão diferentes, se você pensar bem. Né? A Santarém, que nem chamava Santarém, tinha outro nome. Eu não lembro exatamente qual, acho que foi com Pombal que mudou, mas teve um período que elas nem tinham esse nome, os nomes que vieram de Portugal vieram depois. Mas é muito curioso você pensar que era uma tarefa aqui também, com os rios. O Rio Tietê era super importante, entendeu? Você tinha um monte de mata virgem ainda no estado, até o início do século XIX, então não é tão distante assim. Né? Então, e existia uma cultura viva caipira que permaneceu muito forte, acho que até o início dos anos 60, 70. Eu acho que era muito claro que havia um distanciamento maior entre capital e interior, que hoje não há. A globalização atingiu o estado de São Paulo é um dos mais urbanizados e globalizados. Ainda tem, mas não é a mesma coisa. Existe uma distância cultural entre São Paulo e o interior que eu vivi minha infância, com certeza. Agora, o que eu queria que você falasse um pouco é que a gente tem aí um contexto muito interessante, porque assim, existe um lado que eu acho que é o lado que a gente trabalha muito, essa conexão espiritual mesmo com a floresta, essa conexão com essa característica quase religiosa da preservação da natureza, que a natureza tem vida, existem entidades na natureza, existem várias questões que acontecem aí, e existe uma hierarquia de pessoas que são os especialistas nesse contato, que eu queria que você falasse um pouco sobre eles, né? Na verdade, são esses especialistas, primeiro, né, que trabalham com essa questão da religiosidade e das Claro. entidades da floresta, como ela funciona, que é uma tradição milenar, indígena, com uma fusão com algumas crenças portuguesas que vieram do catolicismo popular. No segundo momento, eu já vou adiantar o que eu vou perguntar, isso vai trabalhar com mapeamento da região também. Toda região tem um mapeamento da religião de cultura tradicional. Tem lugares que são lugares de poder, ou lugares sagrados, por assim dizer. Queria que você comentasse um pouco esse. E a última pergunta, são as duas últimas, é bastante coisa, então eu vou pedir só para você tentar equacionar. Você falou muito de falar um pouco sobre a questão das plantas de saber, que foi um trabalho que você fez muito grande, dentro da sua tese de doutorado, inclusive, né? E por último, a grande questão, uma questão que eu deixei, eu fiz a chamada assim, eu não posso deixar, e é uma questão que me fascina muito desde a primeira vez que eu pus os pés na Amazônia. Afinal, o que são os encantados? Tais encantados que tem na Amazônia, tem no São Francisco também. Então, quer dizer, eles existem várias tradições mesmo também. Mas na Amazônia, é o que eu falo, existe no São Francisco, o Arthur Olivier, quando morreu, os encantados levaram ele embora, né? Lá perto de uma cachoeira, de uma cascata, né? Onde tinha umas pedras no rio. Agora, o que acontece? Essa questão dos encantados, ela permeia, mas ela é viva na Amazônia. Então, eu quero que você me fale, quem vai para a Amazônia descobre que tudo isso que a gente ouviu falar, que era chamado de folclore, que é boitatá, curupira, ou curupira, entendeu? Essas coisas existem e tem vida aí. É uma coisa muito maluca, coisas que eu estudei quando era criança em livro. E eu ouvia falar de histórias de avô, bisavô e tal. E na Amazônia você entra em contato com elas diariamente, na verdade, nessas comunidades. Então, por favor, mostra esse mundo para as pessoas que elas são curiosíssimas, elas não têm ideia do que é a Amazônia nesse sentido. Isso ajuda a gente a pensar que é muito mais importante preservar. Existe uma biodiversidade espiritual no mundo também que tem que ser preservada, a gente tem que lembrar disso. Okay. Por Bom, favor. foram muitas perguntas, César. A gente tem ainda meia hora, mas eu acho que vai dar para discorrer bem sobre elas. E primeiro eu quero dar um abraço ao povo aí que está aí, a Bélia, a Cibele, conheci lá em Albaniano, a Cici, o Nelson, vários amigos entrando aí, que eu já vi, né, as Déboras e tal. Então, esse lado, eu vou começar logo, primeiro, tentando explicar bem esse lado dos encantados,
e aí no final eu vou retornar com ele também. Então, e aí a gente vai falar dos especialistas, né, os lugares e as espécies. Acho que vamos concentrar nisso, que aí já é bastante assunto, né, para a gente ter esse grau de profundidade e como que isso realmente vai ligando com outras culturas. Então, realmente, eu nem sabia que tinha essa ideia de encantados também lá no São Francisco e tal, mas eu creio que é algo que permeia muitas culturas. Eu tive no Chile, não sei se o meu amigo Carlos Venegas, que é um grande agroecólogo, que mora na isla de Chiloé, quando eu fui lá, eu fiquei impressionado, porque toda a ilha de Chiloé, tudo é muito mágico, tudo é encantado. Parece que você chegou no mundo que é encantado. E as pessoas todas lá, Pincoya, o El Caleute, um barco encantado. E aquilo me impressionou muito, porque eles usam muito isso para o turismo. Então, aqui no Tapajós, né? Então, o Tapajós, ele tem duas bases culturais vivas, que dá essa formação de identidade. Então, a primeira é a prática e vivência com esse mundo dos encantados, com o mundo dos encantados. E a outra é a crença nos pajés, nos xamãs, nas rezadeiras, nas bezedeiras, nas parteiras, os curandeiros em gerais. E aqui a gente tem uma denominação para um curandeiro chamado de sacaca. Então, esse sacaca, né, que aí aqui eu já vou falando nessa pergunta que você começou, quais os especialistas, né, essa hierarquia. Então, essa hierarquia dos sacacas, ela tem uma linha, ela tem uma linhagem. Eu posso até nem ter um grau de profundidade disso, mas eu acredito que o que eu vou colocar aqui é o que é aceito tanto na história local, quanto hoje por grupos de estudiosos. Então, essa hierarquia, ela vem do seu Merandolino. Então, quem foi o Merandolino? Então, ele foi um senhor, ele tinha embarcações, ele era, eu acho que, uma espécie de um regatão. Tem até fotos dele, mas eu nunca vi ainda. Do seu Laurelino, que é o outro que tem essa base nessa hierarquia. O seu Laurelino foi o outro pajé que teve nesse nível hierárquico do Merandolino, um pouco mais abaixo, digamos assim. Então, esse mundo dos encantados é esse mundo que essas pessoas que eu citei, o Merandolino e o Laurelino, eles tinham uma, digamos assim, uma ligação total. Eles tinham um contato com esse mundo dos encantados, que eu diria, o mundo do transcendente, o mundo do invisível, do imaginário, digamos assim. Mas que para eles, e aí isso que é muito importante de a gente entender, que o que esses senhores, eu não conheci nenhum nem outro, mas o que eles fizeram pela cultura amazônica é algo que é comparável ao que o Lama Gante fez em relação ao budismo. Por exemplo, trazer o budismo ao Oriente e ter deixado uma linhagem pura. Então, uma coisa que o Daniel, eu tenho assistido os streams, as práticas com ele, logo depois da passagem do Lama Gante, o que ele falou? Que nós, que conhecemos o Lama Gante, temos que saber honrar esse conhecimento que foi deixado e saber que nós somos a mão desses grandes curandeiros, que a gente tem essa ligação. Então, aqui, esse poder do Merandolino e do Laurelino, se diz aqui o seguinte, que só de falar o nome deles, ele já está aqui, ele já está na casa de vocês. E com esse poder de cura. Porque o que eles se transformaram depois que fizeram a passagem? Em seres encantados. Então, o Merandolino, ele se encantou,
essa história é muito contada. A primeira vez, quem me contou essa história, eu vou contar rapidamente, ainda tem um bom tempo, foi o seu Salvador, que é tataraneto do Merandolino, que muitos da Acha, que vem aqui, que faz essas viagens com a Lama Caroline, Lama Michel, e os que foram com o Lama Gante, que ele parece que teve 2 ou 3 vezes aqui na Amazônia, duas vezes. É possível de ter conhecido o Salvador. A maioria das pessoas. É o pai da Ludmilla, do Lula, né, de outro menino que o esposo da Dona Rosa. Então, o Salvador me contou a história do Merandolino e eu vou ser sincero, eu não acreditava em nada disso. Do que ele me contou. Ele me contou lá na ponta, na Praia Grande. Eu estava com o Júlio, o esposo da Débora, e naquele momento eu até ri. E ele viu. E eu acho que ele ficou muito chateado comigo. Mas depois, eu fui encontrar o Salvador na viagem que a Lama Caroline veio aqui na Amazônia. Então, eu nunca mais tinha encontrado com ele, mas ele sempre dizia que quando ele pensava em mim, ele estremecia. E aí, tanto ele quanto eu, realmente, a gente não teve nenhum contato, de 2013 a 2017, creio. E o que aconteceu? Que eu comecei a ouvir as histórias do Merandolino. Então, um senhor aqui de Alter do Chão, o seu Noca, que foi capitão do Sairé, desde que o Sairé foi resgatado aqui como festa sagrada, o seu Noca foi o capitão, e uma descendência indígena, que conheceu o Merandolino. Ele chamava o seu Meranda. Parece que Merandolino vem do nome de Miranda. E aí ele me contou a mesma história, do mesmo jeito que o Salvador me contou, que foi a passagem do Merandolino. Então, essa história que ficou muito gravada aqui, que foi o Merandolino, um dia, parece que uma criança... Aí o seu Noca me contou isso. Uma criança foi desenganada dos médicos em Santarém e levaram para o Merandolino curar a criança. O Merandolino chegou e falou com a mulher dele e disse que ia curar a criança, mas que para criar a criança ele precisaria ficar 7 dias, 8 dias num quarto e que ninguém pudesse ver ele, nem a mulher dele poderia ver. E ele ficou lá, ela ficou ali fazendo as coisas e tal. Ele mora lá, exatamente morava onde o Salvador mora hoje. Eu fui há 2 anos atrás lá visitar o Salvador no mesmo lugar. E aí ela ficou ali, o pessoal diz que mulher é meio curiosa e tal, né? Ela ficou 7 dias conseguiu ficar 7 dias sem olhar o quarto. Mas é isso o seu Noquinha me contando. Do 7º para o 8º, ela não aguentou mais, um dia a mais ela não teria visto isso. E aí a gente nem saberia disso. Ela subiu na cumieira da casa e olhou por cima. E aí, quando ela olhou, o que ela viu? Uma enorme cobra no centro da casa, lá do quarto. E aí o seu Merandolino curou a criança e depois ele fez a passagem. E quando ele fez, dias antes de fazer a passagem, é isso que o Salvador me contou, aí outras pessoas depois começaram a me contar a mesma história, incluindo o Dadá Borari, várias outras pessoas. Que o Merandolino disse que não enterrassem o corpo dele, que em 8 dias ele voltaria ao corpo. E aí, nessa Igreja Católica, essas coisas, ele faleceu, enterraram ele lá no Mentai. E 8 dias depois, quando foram, só tinha um rastro imenso, imenso rastro, dizem que está até hoje lá, para dentro do rio. E que ele se encantou e mora hoje. E ele é uma cobra grande que mora hoje lá na ponta do Toronó. Então, esse mundo dos encantados, né, que era isso. Então, o que esse poder de uma pessoa chegar a esse nível? Porque o que outras pessoas me contaram lá mesmo no Mentai, disseram, olha, o Merandolino, quando ele ia pescar, ele nem usava canoa, ele entrava num rio muito profundo e
ficava ali com o corpo quase de fora, só a parte das pernas para baixo. E aí, essa história, né, que o que ele fazia? Ele usava uma espécie, que aí eu já vou falando das espécies, então vamos fazer uma forma de diálogo, que era o tauari. E aí eu comecei a perceber o que é o tauari. Então, o tauari, para todo Tapajós, ele é uma espécie de alta sacralidade e de alta pureza. Então, a pessoa que ela tem o poder, ela tem a permissão de usar o tauari, ela tem a permissão da cura. Então, e é uma energia muito refinada, é uma energia muito sagrada, o tauari. Então, ele fumava o tauari, e aí isso muita gente conta, ele pedia para descer na Ponta Grande, que é lá onde vocês já foram várias vezes, não tinha essa possibilidade de ter outro tipo de transporte, mandava o barco vir. Quando o barco chegava em Santarém, o Merandolino já tava lá em Santarém, fazendo negócios dele. Então, essa forma, né, de se encantar. E aí tem a história aqui do se engerar. Se gerar na cobra grande, na onça, no gavião real. Então, esse é a herança de uma cultura que vem dos maias, que vem dos incas. Quem leu ali Carlos Castaneda, A Erva do Diabo, Viagem a Ixtla, sabe que o Dom Juan fazia isso. E essa linhagem do Dom Juan, quem leu o último livro do Carlos Castaneda, sabe que ela está viva, que ela está por aí. Tem pessoas aí em São Paulo que fazem parte dessa linhagem. Então, esse grau, o Merandolino fazia isso, e aí dizem que ele ia no fundo do rio e ele tinha uma outra família para lá. E ele passava 2, 3 dias, quando ele voltava sequinho, fumando o tauari. Então, esse poder, que aí ele tinha poder de... quando ele voltava, mandava jogar a rede para pegar peixe, pegava-se muito peixe. Então, ele passou esse conhecimento para o Laurelino, que aí o Laurelino teve todo esse poder de cura, porque o Laurelino mesmo falou, ele não era um sacaca, mas ele aprendeu com o sacaca, que foi o Merandolino. Então, esse conhecimento foi passado. E aí, qual a importância disso? Então, esse grau hierárquico, né? Então, a gente tem hoje tanto os que praticam e os que estão nascendo. Então, por quê? O sacaca é aquele que nasce com o poder da sacaca, que é uma planta, que é uma árvore, a sacaqueira. Então, lá no Amapá, o Instituto de Pesquisa do Amapá chama-se Instituto Sacaca. Tem o museu, tem os pesquisadores que pesquisam da Copaíba, da Andiroba, de tudo. Talvez os que estão mais à frente a nível de Amazônia hoje, é isso aí. Olha, agora que a agroecologia lá de Chiloé, o Carlos Venega entrou. Abraço, meu amigo. Então, esse nível de conhecimento dos sacacas, que é o poder de ter o poder de cura da própria planta, da própria espécie. Então, quando uma pessoa tem uma relação com o tauari, esse jeito que eu falei agora aqui, ele passa a ter uma identidade interior com a planta. Então, na Amazônia, teria várias pessoas para falar aqui, dessas pessoas que hoje fazem um trabalho de cura usando essas espécies. Eu vou só citar alguns, por exemplo, o chutico. Ele não usa espécie, ele usa um copo d'água. Então, ele consegue ver o passado, o presente e o futuro de uma pessoa. Tudo o que aconteceu num copo d'água. Então, o seu chutico, o que ele tem? Eu já fui lá algumas vezes, ele era amigo do meu avô, que também curou muita gente. O meu avô teve esse dom de cura, nasceu com o dom de cura aqui na Amazônia. Então, o chutico, ele tem esse poder de clarividência. Então, o povo aqui, eles chamam isso, que os sacacas, os pajés, e aí tem pessoas em Santarém que eu já conheci,
que tem esse poder de clarividência, que seguramente é o poder que o Lama Gante tinha, ou tem, né, de ver a aura de uma pessoa. Então, como é que esses caras curavam e curam até hoje? E aí eu vi lá com o Chutico. Basta levar para o Chutico o nome da pessoa que está doente, a foto da pessoa, a idade, e ele cura a pessoa com uma consciência vital. Então, é essa consciência vital que é essa base cultural que faz com que esse mundo do encantado, para essas pessoas, não seja encantado, e sim real. Então, o que, que eles dizem? Que aí eu já vi vários. Então, a gente tem alguns antropólogos, arqueólogos, alguns médicos que estão estudando isso hoje aqui. Eu estou estudando isso também. Então, o que, que essas pessoas dizem? Que no fundo do Tapajós, do Maró até o Maicá, tem uma cidade encantada. E aí são muitos relatos. Que aí, isso que o Salvador ficou chateado comigo, que eu ri. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ver, não, mas aí tem uma base de verdade. Que é isso. Ou você acredita ou não acredita. Então, a base é a prática vivencial. E aí eu passei a vivenciar isso. Eu passei a ir pesquisar e a conviver, a ficar na casa dessas pessoas. A dona Romana, aqui no Patacho, o Urucureá, aqui do outro lado. A dona Lúcia, no Surucuá. A dona Lúcia, no Suruacá. Ela faz um trabalho de cura, que ela chama de defumação da terra. Ela faz lá umas ervas, aí tem um buraco, a pessoa fica, o doente fica num lado, ela fica do outro lá e faz o fogo, e a pessoa se cura. Eu já vi isso. Eu vi muito esse tipo de cura no Amazonas. Os xamãs, seu Domingos, seu Raimundo, e o Gabriel Gentil. E o Gabriel Gentil, só para vocês terem uma ideia desse grau de elevação espiritual que é esse conhecimento. O Gabriel Gentil, ele teve o reconhecimento da Fiocruz, da UFAM e do INPA e da NASA, de notório saber. E o pessoal da Fiocruz, uma antropóloga que conviveu muito mais do que eu com ele, ela dizia, Jackson, o Gabriel, ele se ingere em onça. Aí fizeram os desenhos lá e tal. E aí eu vi um debate do Gabriel Gentil com o pessoal da NASA, os psicólogos. Eu proporcionei esse debate com o pessoal da Fiocruz. A NASA, ela fez era o quarto encontro mundial de centro de ciência. Eu estava coordenando a Mostra do Brasil, que decidiu foi no Rio de Janeiro, homenagear a Amazônia. Então, eu era o coordenador de extensão do INPA, era um cargo de confiança da presidência da República, era o Eduardo Campos, o ministro de Ciência e Tecnologia, e aí eu fui, junto com o Ideu Moreira Castro, que é hoje presidente do SPPC, e a Sandra Villeck, para o Rio de Janeiro, e lá nós fizemos um debate, porque cada centro de ciência, a NASA, o Maxiplan, o JAICA, vários do mundo inteiro, 70 e poucos países, União Soviética e tal, apresentaram o que tinha de mais evoluído em ciência. Aí eu para apresentar, não, o que o Brasil vai apresentar? A Fiocruz foi lá em Manaus, falaram comigo e tal. Não, eu perguntei o que os Estados Unidos vai apresentar. Não, quem vai representar os Estados Unidos é a NASA e o projeto que eles vão apresentar chama-se Projeto Deus. Falei, lascou. E o Japão, que vai apresentar? Eles vão apresentar um cinema para cego. Isso foi em 2014, eu creio. Aí a Fiocruz foi lá para me desafiar. Não, vocês topam da Amazônia ser e tal. Não, vamos ser. Aí, o que vocês vão mostrar? Aí eu falei, nós vamos mostrar o dia e a noite da Amazônia. E nós montamos um tapiri imenso, de 48 metros de comprimento e tal, e levamos pajés dos Axanincas, levamos pessoal de Roraima, do Amapá, e todo mundo, aqui, os 9 estados.
E o Gabriel foi fazer esse debate com a psicóloga dos astronautas, que apresentou o que era o Projeto Deus. E esse Projeto Deus deles, não, o objetivo da NASA é encontrar Deus no espaço. O Gabriel, quando foi falar, ele tinha tomado 3 copos de ayahuasca e usado paricá e não sei mais lá o quê. E quando ele começou a falar, a sensação que deu, que ele se transformou num condor. Ele saiu do Rio de Janeiro e sobrevoou os Andes, e sobrevoou a Amazônia e falou para a mulher: vocês, aonde vocês estão indo buscar Deus, vocês nunca vão encontrar, porque aonde vocês têm que buscar, vocês não sabem chegar, que é no coração. Nossa, no outro dia o Gabriel estava nas páginas dos jornais do Rio de Janeiro. Então, esse grau de elevação, que é uma leveza da pessoa, e aí usa lá os seus produtos. Do merandolino, então, eu quero só concluir, já está 18h50, com essa história. Então, com o passar do tempo, a Asha voltou com a Lama Caroline para fazer uma nova prática aqui, que eu acho que isso é muito interessante, porque realmente cria um campo de energia positiva. E aí eu fui na viagem. Estava a Beatrix, estava outras pessoas ali e tal, e eu encontrei com o Salvador de novo no bar. Quando o Salvador me viu, ele disse que ele também estremeceu. E aí, na hora lá, o Nelson deve estar assistindo aí, ele estava preparando a comida, na hora do jantar, eu sentei com o Salvador na mesma mesa. Naquele momento, além de um monte de mosquitos que eu nunca tinha visto coisa igual aqui, deu um vendaval que foi uma loucura. O barco quase vai para o fundo. O Salvador, na hora, ele chegou comigo e falou: naquele dia você não acreditou em mim. E a sensação que eu tive, que não era o Salvador falando, era o merandolino. Eu já conversei com o Salvador, ele me confirmou isso. E ele saiu, ele disse: espera aí que eu já sei o que é isso. Ele foi lá na frente do barco e quando ele voltou, ele me deu um abraço imenso no meio do barco e o vento e os mosquitos, botaram umas outras luzes lá, sumiram. Então aí, na hora, o Salvador falou: agora eu te conheço. Eu falei: Salvador, agora eu te conheço, eu sei quem você é. E eu sei qual é a energia que você tem, que é a mesma que eu tenho. Porque essa ligação com meu avô João Otaviano, que curava com uma energia que era a energia de Cristo. E aí é isso que está por trás dessas culturas que o mundo ainda não conhece. E aí é lógico, quem acredita, quem não acredita, mas esse campo que é criado dentro desse processo de cura, ela tem uma linhagem. Essa linhagem vai ligar com o conhecimento do Buda, vai ligar com o conhecimento de Shiva, de Vishnu, e vai ligar com esses nagas, que são as cobras grandes. Quando eu fui agora lá no Nepal, aí a Mari Paz lá, me levou lá no centro da praça, que é da Amizade Nepal-China. Aí tem lá o Manjushri do lado e do lado o Naga. Quando eu olhei, eu vi o merandolino, uma cobra grande, e aí com um ser de sabedoria. Então, só para concluir, o que é aí esses mitos dos encantados? Como se chega nele? Então, a Dini Gavati, que é a que coordena a pesquisa ela é uma antropóloga de muito respeito, assim como a gente tem muitos pesquisadores hoje, Eduardo Viveiro de Castro, o Jeremy Nardi, o Leandro Mahallen, aí de São Paulo, que veio aqui, estudou, a Denise Gomes, que estudaram muito esses conhecimentos e que realmente hoje tem esse conhecimento extremamente mais elevado, de uma percepção que é essa percepção do que é a sabedoria. Então eu perguntei: Adine, me explica, por favor, em uma palavra, o que é o mito da cobra grande. Porque esse mito da cobra grande, ele está no Tiquié, no Alto Rio Negro, no Alto Solimões, ele está no México, ele está nos Incas,
E o que que é o mito da cobra grande? Ela falou em uma palavra: sabedoria. Então é isso. É esse o nível de percepção que hoje médicos como Eric Jennings têm começado a entrar em contato com esses seres através do Pedrinho, que é um curandeiro lá de Curuá, e que também dizem isso. Só de a gente falar no nome dele, ele já sabe que falamos lá. Um dia eu e o César vamos chegar lá no Curuá e o Pedrinho vai dizer: ah, então foram vocês que estavam falando de mim naquele dia, naquela live. Por quê? Eles têm um conhecimento de clara evidência, da clara evidência. E é isso que eles curam as pessoas. Muito bem, assim, nós estamos num momento assim que já estamos finalizando, de certo modo, o período que a gente pode ficar. A gente poderia continuar a live, eu preciso saber de você, como é que está seu Tá tempo, porque tranquilo. eu teria que sair e voltar, na verdade. Tá, pode ser. A gente Eu vai acho, pegar assim, outros assuntos. sim, eu acho que era legal que tinha a lenda, assim, as pessoas podiam preparar algumas perguntas, acho, nesses últimos minutos, para depois falar com a gente quando a gente retomar a live. Segundo, tinha a lenda da Tá. Ah, então eu vou usar Sara, que eu da tinha pedido para você Moaçá. para contar, que eu acho interessante, porque ela tem a ver, inclusive, com esse processo de conhecimento da Amazônia, de contato da Amazônia com os outros povos. Vamos falar assim, vamos inverter como faz o Ayrton Krenak. Quando os amazonenses entraram em contato com os ocidentais, que É, vieram aqui conhecer essa terra, que é. existia aqui já, entendeu? Então, Então, quando. são histórias interessantes para a gente retomar daqui a pouco, porque vai Tá, eu acabar. vou usar Na verdade, esses. A gente tem 3 minutos cinco que eu vou minutos. usar para contar a história da Moaçara. Não, E mas a gente pode contar depois com calma. Tu fala assim, a gente pode pegar esse tá. período Mas só para as para pessoas preparar para fazer pergunta. prepararem perguntas, entendeu? Que eu acho interessante. Queria Tá. agradecer novamente toda essa sabedoria que você está partilhando com a gente, todo esse processo, É. que eu acho Então, muito só legal. para atiçar a curiosidade do povo aí. Então, em 1542, o Francisco Orellana desceu de Quito e foi até a Ilha de Margarita. Descobriu o Rio das Amazonas. O Carvajal foi o cronista. E ele falou das Amazonas, que encontrou no alto Nhamundá com as guerreiras. Ele foi, esse encontro, ele foi real, não tem como não ser real, porque ele foi atacado por 13 mulheres que lideravam as tribos dos Condoris. Eles pegaram antes do Madeira, eles capturaram um indígena que conhecia muito já a região. Isso foi em 1542. Então, ele foi atacado e foi flechado no olho e ficou cego, o Carvajal. Então, ele relata desse encontro terrível com mulheres extremamente ágeis no arco, na flecha e tal. Bom, depois da descrição, que aí ficou uma lenda, o livro que foi o grande descobrimento do Rio das Amazonas, ele ficou escondido pelo governo espanhol por 200 anos, porque ali tinha muito relatos e de recursos naturais, o que tinha e tal. O Carvajal foi muito preciso. E aí, depois que se tornou mais público isso, Portugal fez uma nova expedição em 1637 com o Pero Teixeira. E o cronista foi o Cristóvão de Acunã. Então, eles foram, o Pero Teixeira, o Cristóvão de Acunã e a comitiva deles e tal, eles foram recebidos pelos Tapajós, aqui em Santarém, como chefe de estados também. E foram na Ocaraçu. E na Ocaraçu tinha uma personagem que era a Maria Moassara, que era uma personagem que tinha o poder da clarividência. Ela era uma mulher que era um oráculo. Então vamos dar o intervalo e aí depois eu Nós falo. estamos nas contagens. 33, 32, 31. Na verdade, Então, estamos chegando no a, 10, 9. a Moassara, Você falou do quê? A Oca-Açu, como é que chama? Ocaraçu. A Ocaraçu Oca-Açu. A Açu é grande, isso eu aprendi. era o centro, Oca-Açu é uma grande oca, não é? uma grande oca, onde ficava o senhor Nurandalu Guaburabara, que era o senhor que governava de Parintins até o Xingu. Tem um livro muito interessante chamado Amazônia, Palco e Teatro do Mundo.
e aí conta muito dessas